Olá, 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 estamos ao vivo. Muito boa noite. Vai colocando para mim aí da onde que você me assiste nesse instante. De qual lugar que você está me assistindo. Você que é aí do Facebook. Hoje eu estou transmitindo para a página da Mundial Coaching. E se você aí do Instagram também, aplica aí essa técnica que a gente vai aprender hoje, uma técnica muito interessante. E fala pra mim de onde que você me assiste nessa noite. Sejam bem-vindos vocês aí do Instagram. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês. Uma boa noite também àqueles que estão aí no YouTube, também àqueles que estão no Facebook. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fala pra mim de onde que você me assiste neste momento. De qual lugar desse país ou fora do país você está me assistindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre diminuir o estresse usando uma técnica simples, uma técnica barata, uma técnica gratuita. E quem não está estressado, não é verdade? Diziam alguns aí por aí, está estressado, vai pescar, né? Mas eu acho que não é bem assim, não. Existem algumas coisas que complicam e a gente tem que fazer uso de algumas técnicas que acabam existindo para nos ajudar aí na caminhada, no dia a dia. Mas eu queria trazer assim algumas curiosidades bem interessantes para vocês. E aqui nessa noite, uma curiosidade muito legal, já que a gente vai falar de uma técnica, essa é uma técnica para você diminuir a sua ansiedade, o seu estresse, usando, adivinha o quê? Usando a respiração. E é interessante, né? Porque quando a gente foca na respiração, ela é uma ferramenta poderosa. E nós vamos aprender hoje uma técnica de respiração que alivia a ansiedade, a depressão e outros problemas relacionados ao estresse. Então fique firme comigo aí, fique junto comigo que vai vir coisa boa aí, tá? Mas eu queria trazer uma curiosidade agora bem interessante pra gente sobre um dos componentes que a gente usa para respirar, né? Além do nariz, você pode respirar também pela boca, é claro, mas vamos falar um pouquinho sobre o pulmão. E olha que incrível, olha, eu trouxe aqui para você algumas curiosidades, pelo menos 4 curiosidades sobre o pulmão. 4 curiosidades bem interessantes para a gente falar aqui, já que a gente vai usar essa técnica, a gente entender um pouquinho aí do nosso pulmão e eu acho que vale a pena aí. Você pode tomar nota, você pode guardar aí para a vida, você vai ver que é bem interessante. A primeira curiosidade, eu até fiz uma colinha aqui, ó. O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Engraçado, né? A diferença é pouca, mas olha aqui, ó. O pulmão direito, ele tem a largura maior do que o esquerdo. No direito estão localizados 3 lóbulos e no esquerdo apenas 2. Olha que interessante. E eles são separados por fissuras no pulmão e cada um dos lóbulos tem os seus próprios sistemas para funcionarem. Então, como a gente vai falar de uma técnica hoje, que é uma técnica para combater ansiedade, depressão e estresse, e ela é uma técnica gratuita e ela é respirar. E eu trouxe aqui, para o início dessa live, 4 curiosidades bem interessantes agora aí sobre o nosso pulmão. E a primeira delas aqui agora é que o pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo. Uma diferença mínima, mas existe. Outra coisa bem interessante, olha aqui, ó, água faz bem para o pulmão. Olha que interessante, né? Todo mundo sabe que água faz bem para a saúde, não é verdade? Afinal de contas, a gente precisa se hidratar a cada dia. E você tem tomado água? Você tem tomado água? E dizem aí que a gente teria que tomar uma boa quantidade de água por dia, pelo menos 8 copos de água por dia. E olha que interessante essa curiosidade sobre o pulmão aqui, ó. Ela faz bem para o pulmão porque ela tem uma capacidade, a água, de limpar as impurezas. Através da ingestão da água, ela vai ajudar então na limpeza desse órgão, que é o pulmão, promovendo uma maior saída de todas as impurezas e micro-organismos. Já que quando a gente respira, você sabe que você joga para dentro de você um monte de porcaria também, né? Porque está tudo poluído à nossa volta e, consequentemente, ao você fazer isso, a água vai te ajudar aí limpar aí o seu pulmão e também os micro-organismos que entraram para dentro dele. Então, ó, bota água para dentro aí que vai limpar, né? Terceira agora, curiosidade sobre o nosso pulmão. O pulmão pode armazenar até 5 litros de ar.
Caramba, olha só que interessante. Grande parte da população mundial, a gente respira de forma errada. Você lembra que quando você estava na escola, ou você, sei lá, numa palestra, alguém começa a falar sobre respiração, alguém fala sobre coluna, a gente até se endireita na cadeira, não é assim que acontece? E quando alguém fala aí de respirar, também a gente começa a respirar de uma forma melhor. Nós não sabemos respirar, consequentemente nós não usamos toda a capacidade e elasticidade do nosso pulmão. E aí imagine, um pulmão ele tem uma capacidade de 5 litros de ar, para armazenar 5 litros de ar, ou seja, encher 5 litros de ar. E a gente não tem, ou melhor, não respiramos desse jeito, né? O pulmão ele tem a capacidade, na realidade, de ele acumular 5,5 litros de ar. Mas olha que interessante, a cada respiração que a gente puxa para dentro, a gente renova aproximadamente meio litro de ar. E a capacidade começa com 0,2 quando a gente nasce e vai aumentando até chegar aos 5,5. Então imagine um bebezinho, quando ele nasce, né, uma criança, a capacidade pulmonar dessa criança é 0,2. Olha que incrível, né? Por isso que você vê a maneira que uma criança respira. E a gente acaba na vida também respirando desse jeito, a gente respira de forma errada. Nós não puxamos o ar enchendo toda a capacidade ou produzindo toda a elasticidade que tem o nosso pulmão, mas consequentemente a gente respira que nem bebê. E nós não colocamos para dentro, imagine 5,5 litros de ar para dentro do pulmão e a cada respiração, você colocou 5,5 para dentro, ele renova meio litro. Então imagine, se eu não encho o meu pulmão, mas eu estou respirando assim de uma forma, não usando toda a elasticidade do pulmão, consequentemente eu vou ter um pulmão com vários problemas. E aí se você for passar aí por um problema de pneumonia, você for passar por algum tipo de problema relacionado ao pulmão, de doença respiratória, se você não tem a capacidade de respirar da forma correta, você vai ter problemas. E essa é uma curiosidade bem interessante. Agora veja mais uma curiosidade que tem aqui, ó. Nossos pulmões, eles pesam aproximadamente 600 gramas. Como a gente já viu na primeira curiosidade aqui, que o pulmão direito é maior do que o esquerdo, consequentemente aqui também, o pulmão direito costuma ter 600 gramas e o pulmão esquerdo apresenta apenas 500 gramas. Mas isso depende de cada anatomia, o tamanho da criança aí também, né? Então olha que interessante, talvez você não sabia dessas curiosidades e agora você sabe, né? Você sabe que o pulmão direito é maior que o esquerdo, que a água faz muito bem para o nosso pulmão, porque ela nos limpa dos micro-organismos, né, que estão lá dentro. O nosso pulmão tem uma capacidade de armazenar 5,5 litros de ar e quando nós nascemos a gente tem uma capacidade de 0,2. Quando a gente respira, a gente renova o ar em meio litro cada respirada que você dá. E o pulmão direito ele é mais pesado que o pulmão esquerdo, ou seja, 600 gramas o direito e o esquerdo aí ele tem 500 gramas, né? Depende da anatomia das pessoas. E aí uma curiosidade interessante aí sobre os nossos pulmões, né? Então respire mais. E a técnica que a gente vai aprender hoje é exatamente a gente começar a focar na nossa respiração. E a gente tem de presente, tá certo? Que algumas cidades, dependendo do lugar que você me assiste, da cidade que você mora, talvez o oxigênio não seja lá os melhores, né? Tá certo que com essa situação da pandemia agora, tudo meio parado ou diminuiu bastante em alguns lugares, também acredito que o oxigênio deve estar melhor nesses lugares, cidades maiores, né? Então, quando a gente foca na respiração, a gente tem um aliado tremendo para nos ajudar de uma maneira maravilhosa para produzir saúde. Durante os momentos de estresse, os nossos pensamentos eles ficam afetados, podemos dizer assim, ou melhor, atraídos por arrependimentos do passado. E é incrível quando a gente olha para isso. Todo período de estresse que uma pessoa enfrenta, geralmente um dos maiores inimigos que está dentro de você mesmo, que é a sua mente, ela acaba pensamentos difíceis para machucar, maltratar, aterrorizar você, e esses tipos de pensamentos geralmente vêm por arrependimentos do passado. Um tempo atrás eu vi eu não posso dizer que foi uma pesquisa, mas acho que foi uma matéria, tipo um artigo, que falava sobre arrependimento.
E o artigo trazia o seguinte: foi feita uma entrevista com várias pessoas idosas e pessoas que estavam no leito da morte, ou seja, pessoas que iam morrer. E eles perguntaram para essas pessoas se eles se arrependiam de alguma coisa que eles haviam feito no passado. E por incrível que pareça, nessa matéria, nesse artigo, as pessoas falavam que de alguns tipos de arrependimento que eles tinham tido. Mas eles não falaram de arrependimentos necessariamente como vem na nossa mente a cada dia para nos maltratar, mas eles falaram de arrependimentos de não terem tentado fazer coisas, de terem desistido de coisas, de não terem tentado mais, de terem desistido fácil e assim por diante, né? Então, quando a gente passa por um período de estresse, em que a nossa mente começa a convulsionar, os pensamentos que são muito atraídos para a nossa mente são pensamentos relacionados a arrependimentos do passado e preocupações com o futuro. Então, a gente começa a se arrepender do passado, coisas que você fez ou coisas que você deixou de fazer, e você começa a ter muitas preocupações com o futuro. Por isso que você tem um problema relacionado à ansiedade, que a ansiedade ela é o excesso de futuro. E a ansiedade é algo complicado, porque o futuro ele não existe. O melhor dia é hoje. O passado não existe mais, não tem como voltar, e o futuro ainda não existe. Então, quando você acumula muita pressão na sua mente sobre coisa do futuro, consequentemente você vai ficar doente e vai ter sérios problemas. No mundo em que a gente vive hoje, grande parte das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Todas estão relacionadas ao campo da mente. E a nossa mente é incrível, ela tem um poder tremendo, tanto para o bem como para o mal, tanto para construir como para destruir. E quando você olha para essa questão, felizmente nós possuímos uma ferramenta, se é assim que eu posso chamar, que é prontamente acessível e gratuita, que pode ser usada para controlar o nosso estresse, que é a nossa respiração. Que tal, hein? Vamos respirar de forma melhor? Vamos a partir de hoje fazer uso aí da capacidade realmente do nosso pulmão? As práticas da respiração, elas são uma ótima maneira de você entrar em contato com a sua mente. E isso é incrível. Você usando uma técnica de respiração, você entra em sintonia diretamente com a sua mente. E isso, a respiração profunda, para você ter uma ideia, ela pode ser usada como uma âncora para permanecer para permanecer no momento presente, ou seja, para te segurar. Se você está sendo um pico de ansiedade, se você está indo para o futuro, você está viajando muito na maionese aí e o excesso de futuro está pegando na tua mente, as emoções negativas estão te arrebentando, os sentimentos do teu passado, arrependimento de passado, de coisas que fez ou coisas que deixou de fazer estão pegando muito forte. Quando você usa a respiração, ela é uma aliada e ela é como uma âncora, ela te trava no presente. Ela acalma os teus sentimentos, ela te traz para baixo. Então olha que interessante, a gente precisa fazer mais uso da respiração, porque quando a gente faz uso da respiração, aí que está o legal. Essa âncora, ela te segura no presente. E aí você começa a diminuir a ansiedade, você diminui o estresse, você diminui a depressão, você diminui os pensamentos negativos, ela te segura no presente. E quando ela te segura no presente, ela te traz a tua realidade, que a realidade, o passado não existe, o futuro ainda não existe, o que existe é o presente. E o melhor dia o melhor dia é hoje, não é ontem mais e não é amanhã. E quando a gente olha para isso aqui, e essa âncora que é incrível, que é a respiração e que ela é gratuita, ela vai fortalecer então você e te colocar numa sintonia bem interessante com a sua mente. Durante os momentos estressantes, a respiração consciente, ela permite mudar e liberar a energia negativa. Tudo aquilo que é negativo, que está armazenado dentro da tua mente, ela começa a jogar para fora. E isso é importante porque toda energia armazenada geralmente se manifesta como tensão muscular. Pode reparar que quando a gente começa a ficar estressado, ansioso, a gente começa a ter muita tensão muscular. Isso aqui começa a endurecer toda essa musculatura. Sem se falar que outras doenças físicas podem aparecer também. E são doenças que são físicas, mas são doenças que estão sendo frutos relacionados da sua mente. Porque tudo começa aqui. E se tudo começa aqui, a resposta também está aqui. E eu preciso encontrar essa resposta. O trabalho da respiração, ele tem também assim outros benefícios.
Quais são os benefícios da respiração correta, usando aí a capacidade do seu pulmão, que é 5,5 litros? E quando você respira, a cada respirada, você renova o oxigênio dentro do seu pulmão em meio litro. E olha que interessante, por isso tem que respirar com muita vontade para trazer o ar para dentro. A respiração pode aumentar o estado de alerta, ela vai também aumentar o fluxo de oxigênio dentro de você, e você sabe que o nosso cérebro ele necessita de oxigênio, você precisa oxigenar o seu cérebro, oxigenando o seu cérebro, você oxigena as suas células. O que mais aqui nós temos? O seu corpo começa a liberar mais toxinas mais rapidamente, e embora a respiração seja algo que o seu corpo naturalmente faça, também é uma habilidade que a gente precisa aprender, porque a gente não sabe respirar e, consequentemente, a gente tem uma série de problemas relacionados a isso aí, né? Então, vamos lá. Os tipos de respiração. Existem pelo menos 2 tipos básicos de respiração. Existe a respiração torácica e existe a respiração diafragmática. Qual a diferença das duas e qual é a melhor respiração que a gente podia usar aí no dia a dia? Olha que interessante. A respiração torácica é aquela que utiliza os músculos secundários na parte superior do peito, ok? A respiração torácica ela foi projetada para ser usada em situações de grande esforço. Você está no exercício físico, numa caminhada violenta, numa corrida muito forte, então você vai ter a respiração torácica, ela vai funcionar muito e de forma correta. Por sua vez, durante situações estressantes também, você pode, de forma inadvertida, acabar recorrendo à respiração torácica. Ela não é a melhor respiração para momentos em que você está estressado. Para esse tipo de momento, a respiração torácica é para você estar correndo, fazendo um exercício violento, aí ela é legal. Mas de forma inadvertida, você acaba fazendo também em momentos de estresse. E em momentos de estresse, a respiração torácica não é a melhor respiração. Por quê? Porque ela acaba fazendo com que os nossos músculos fiquem tensos, os músculos do ombro, do pescoço, causando também até dor na nossa cabeça. E o estresse crônico pode ampliar esses sintomas. E grande parte está relacionado porque a gente está respirando errado. E se você respira errado, você está encrencado. E o segundo tipo de respiração agora é a respiração diafragmática. E olha que interessante aqui que ela vem do músculo respiratório, ou seja, dominante do nosso corpo, ela vem do diafragma. Por isso que até o nome tem a ver com diafragmática, diferente de torácica, né? A torácica é mais para exercício físico, corrida, a gente acaba usando para o estresse, como consequência a gente amplia os sintomas de estresse crônico, consequentemente a gente tem dor na cabeça, os ombros ficam doloridos e fica tudo duro essa musculatura aqui, e você pode ter, né, vários problemas. Por sua vez, a respiração agora diafragmática, ela vem então do diafragma, ela é um tipo de respiração mais eficaz e eficiente. Pode levar a sentimentos de relaxamento em vez de aperto. Pode ver que quando você está passando por uma crise de ansiedade, você está passando por uma crise de depressão, você está passando por uma crise de estresse, você pode ter a musculatura toda endurecida, dor no pescoço, dor na cabeça, um estado de aperto no seu peito, uma sensação horrível dentro de você, e você pode resolver e solucionar isso respirando através do músculo, né, do diafragma, deixando de respirar aí de maneira pelo tórax, mas respirando mais com o diafragma. A respiração diafragmática é uma ótima maneira de reduzir o estresse. Para começar, a gente precisa tentar um exercício. E esse exercício você pode fazer sozinho ou sozinha, ou você pode fazer acompanhado. É um exercício muito simples, bem tranquilo de você fazer. E o legal de tudo é que é um exercício que ele reduz o estresse. E o que você precisa fazer para fazer esse exercício é estar numa posição confortável. Você pode estar sentado, que nem eu estou aqui agora, numa posição confortável para você poder então fazer esse exercício de uma forma confortável. O que você vai fazer? Para fazer esse exercício, você pode fechar os seus olhos. Para você de repente se concentrar mais naquilo que você está fazendo, você fecha os seus olhos. E você começa a se concentrar, ou seja, concentrar toda a sua atenção na sua respiração.
Como a gente respira de forma errada, então é uma maneira também de você começar agora a reprogramar a sua maneira de respirar. É você agora parar no lugar confortável, fechar os seus olhos, se desligar de tudo que está acontecendo à sua volta e começar a passar um tempinho pensando na sua respiração, na maneira como você está respirando. E você vai fazer o seguinte exercício: você vai inspirar profundamente pelo nariz, permitindo que o seu abdômen se encha de ar, e você vai expandi-lo suavemente, expirando, relaxando e liberando todo o ar pelo nariz. Então, o exercício consiste mais ou menos assim: você vai colocar uma mão no seu peito, né? Ou seja, em cima aqui do peito, da caixa torácica. A outra mão você vai colocar abaixo aqui do seu abdômen, bem abaixo do seu umbigo, e outra aqui na parte superior do peito. E você vai respirar profundamente pelo nariz e vai expirar pelo nariz. Então, puxa pelo nariz e solta pelo nariz, ok? Sinta a frescura do ar que entra e o calor que sai. E quando você estiver inspirando pelo nariz, você precisa se concentrar, pelo ar saindo também, você se concentrar como o seu abdômen ele enche e como que ele abaixa, né? Como se fosse um balão, né? Uma bexiga, como vai subir e como vai abaixar. Essa parte aqui embaixo do umbigo, você coloca a mão e nós vamos fazer esse exercício ao vivo e a cores aqui agora, eu e você, tá certo? Então, numa posição relaxada, você puxa o ar lentamente pelo nariz, puxa o ar e solta o ar. Respira mais uma vez. Sinta o seu diafragma, aqui o seu abdômen inflando, né? Essa é a respiração diafragmática. Você puxa o ar e você solta o ar. Essa é uma necessidade incrível de você fazer esse exercício. E conforme for passando o tempo, você vai começar a perceber que você precisa respirar de forma profunda pelo nariz, enviando esse oxigênio, enviando esse ar para o fundo da garganta, descendo para a barriga. Deixe seu abdômen desinflar lentamente enquanto você expira pelo nariz, ou seja, você vai puxando e você vai descendo. Sempre respirando pelo nariz, soltando pelo nariz, mão no peito para você perceber que você não está respirando errado. Abaixo do umbigo a outra mão tem que ser que nem um balão, tem que ser que nem uma bexiga, inflando, subindo, descendo, certo? Respira pelo nariz, sentindo o ar ir até a garganta, descendo pelo seu esôfago, enchendo aí, né? Completamente aí, ele enchendo completamente de ar aí o seu abdômen e descendo aí pela sua barriga, né? Faça pelo menos 3 respirações lentas e profundas. E olha que interessante, com foco consciente na ascensão e queda do seu abdômen. Então o foco desse tipo de respiração é você encher o balão lá embaixo, é encher a barriga mesmo, tá? É você segura o peito aqui para não estar respirando errado, infla e desinfla, ou seja, é um balão, é uma bexiga de ar que você vai estar enchendo e esvaziando a todo instante. E aí você pode fazer respirações lentas e profundas com esse tipo de foco. E só que vale a gente falar uma coisa muito importante: como a gente está viciado em respirar errado, a gente está mal acostumado em respirar errado, então você precisa pensar numa coisa muito importante. Num processo de respiração, quando a gente começa a respirar profundamente, você pode ficar tonta, pode ficar tonto. Por quê? Porque como você está oxigenando demais o seu cérebro, que não está acostumado a receber tanto oxigênio, você pode ter um processo de ficar tonto. Lembra que o oxigênio ele vai entrar em você, ele vai oxigenar as suas células, ele vai oxigenar o seu cérebro. Consequentemente, se você ficar tonto, por isso que é bom você sentar, fazer de forma confortável, tranquila, né? Se você sentir que está ficando muito tonto, você interrompe aí logo o exercício e deixa para lá. Daí vai gradativamente, vai aumentando o processo. Lembrando que o nosso pulmão tem uma capacidade de 5,5 litros e a gente tem que encher esse negócio, tem que encher o pulmão. Eu bati na barriga, né? Mas tem que encher o pulmão, ou seja, encher essa bexiga aí para que ela esteja funcionando da maneira correta, da maneira positiva, aproveitando
essa ferramenta fantástica que é o nosso pulmão. E continue a respirar de forma completa e profundamente, permitindo e confiando no corpo à medida que a respiração diminui e se torna mais relaxada. Consequentemente, você começa a controlar as emoções negativas, você começa a controlar a pressão que está no seu cérebro, essa convulsão interna dentro de você. Os benefícios da respiração profunda, eles vão além do alívio instantâneo. Então experimente, principalmente, você pode fazer no dia a dia, no seu cotidiano, mas principalmente quando você tiver crises de ansiedade, crise de pensamento acelerado, crise de pensamentos negativos que estão te jogando para baixo, crise de depressão. Procure fazer esse tipo de exercício fazendo um sincronismo aí de respiração, 3 movimentos. Você pode também, em outros momentos de respiração, você pode segurar o ar, ou seja, você inspira, enche, segura, contando de repente até 5 segundos ou 4 segundos, solta, até o teu time, né? Aí você solta 4 segundos, segura sem ar, depois sobe de novo, respirando 4 segundos, segura aqui em cima o ar e depois vai soltando. Você vai ver que os benefícios são fantásticos. Pensamento acelerado, ansiedade, depressão, o estresse começa a desaparecer de você, porque agora você começa a controlar. Como o campo da mente ele é muito fértil e ele nos maltrata, ele nos machuca, então uma técnica simples de você controlar esse tipo de situação. E depende de quem? Somente de você. E está à sua disposição e você pode fazer uso dessa técnica fantástica aí que é a respiração. O que mais de benefício a gente encontra aqui agora? Bom, primeiro eu já disse, alívio instantâneo do estresse. Que tal, hein? Alívio instantâneo. Se você está estressado, meu amigo, é melhor que pescaria. Pescaria tem que botar, como dizem, né? Tem que botar aí a isca no anzol, tem que ir lá para a beira do rio, tem que ficar lá lavando minhoca, que nem falam, até pegar para dizer que ia se desestressar. E você tem à sua disposição um negócio fantástico chamado respiração. Então aprenda a respirar da forma correta. Encha essa capacidade do seu pulmão dos 5,5 litros e não fique morrendo de ar. Sabe que uma das doenças terríveis que existe neste planeta se chama efizema pulmonar. E grande parte das pessoas que têm efizema pulmonar são pessoas que fumaram um bom tempo da sua vida ou são fumantes ainda, né? E quando enfrentam esse tipo de situação do efizema pulmonar, o seu pulmão ele vai enrijecendo. Então, aqueles alvéolos pulmonares, os alvéolos pulmonares, para você entender, eles são mais ou menos como a espuma do banheiro, aquela espuminha de você tomar banho, né? E eles são cheios alvéolos pulmonares. E eles vão enrijecendo, eles vão endurecendo, eles vão necrosando. E aí, essa capacidade de elasticidade que o seu pulmão tem, desde que você ganhou ele de presente do Criador, essa capacidade, ao longo da vida, ela já vai diminuindo porque a gente respira errado. Mas quando uma pessoa tem efizema pulmonar, essa elasticidade do pulmão ela fica comprometida. Consequentemente, ao ficar comprometida essa elasticidade do pulmão, a pessoa tem um problema seríssimo, que hoje é conhecido como efizema pulmonar, e ela não consegue respirar. E é terrível, porque ela não consegue apagar uma vela 5 centímetros da sua boca. É conhecido como fome de ar. Isso é terrível. Por isso que vale a pena, se você fuma, deixar de fumar. Mas o principal de tudo é fazer uso da capacidade que tem o nosso pulmão para encher o nosso pulmão, esses 5,5 litros de capacidade que ele tem, para que sempre essa elasticidade que você tem no pulmão, ela nunca seja comprometida. Tá certo? Além dos hábitos saudáveis, que um deles era não fumar, é você fazer uso da respiração. Porque mesmo que você não fume, mas se você não fizer uso da capacidade que tem o seu pulmão, da elasticidade que tem o seu pulmão, você vai ficar comprometido, vai ficar com problemas sérios no futuro. E além do alívio instantâneo do estresse, muitas pessoas descobriram, olha que interessante isso, eles descobriram que a respiração profunda ela ajuda a equilibrar o sistema nervoso autônomo e que regula as nossas funções corporais involuntárias, como o controle da temperatura e a função da bexiga. Olha que interessante isso aí, rapaz. Ele tem uma capacidade incrível para
fortalecer esse tipo de situação e vai influenciar tanto a questão da nossa temperatura como também a função da nossa bexiga, e é respirando. Um negócio que o Criador nos deu aí gratuitamente, né? Então, olha só que interessante isso daqui, ó. E pode aliviar alguns sintomas relacionados ao estresse, que eu até já falei sobre isso, e condições de saúde mental. Pessoas que têm dificuldade aí da sua mente, a sua incapacidade mental também vai ajudar aí nesse sentido. E que tipo de saúde mental? Principalmente ansiedade, que é uma doença terrível. Hoje ela é uma doença de 18 milhões e 600 mil pessoas, né, que passam e enfrentam esse tipo de situação só aqui no Brasil. Então, nem estou falando do dado aí mundial, só no Brasil. 18 milhões e 600 mil pessoas, 18 milhões e 600 mil pessoas sofrem de ansiedade no Brasil. Isso é um dado terrível, é uma situação complicada, e no ano de 2030, a doença que mais vai matar no mundo, segundo os especialistas, é a depressão. E a depressão, ela é filha, consequentemente, da ansiedade. Tudo começa devagarzinho, mas tem uma ação destruidora. E tudo começa na mente. E ao começar na mente, se você não governa os teus pensamentos, se você não governa a tua mente, você está encrencado. E se você não quer fazer parte de um dado terrível no futuro, comece a controlar hoje a ansiedade. Existem dois tipos, pelo menos, de ansiedade. Existe a ansiedade benéfica e existe a ansiedade maléfica. A ansiedade benéfica, todo mundo em algum momento da vida teve ou vai ter. E elas, em algum momento da vida, você percebeu ela antes de uma prova, para um momento lá de namoro, sei lá, em que você ia conhecer o menino ou conhecer a menina. E a ansiedade benéfica, ela aumenta a sua auto-performance. O segundo tipo, que é a ansiedade maléfica, ela nos adoece, ela nos machuca, ela nos maltrata, ela nos destrói, ela nos joga para baixo. Essa é a ansiedade que ela leva ao fundo do poço, que é a ansiedade maléfica. Então, o que eu preciso fazer na vida que nós vivemos? A gente precisa entender que no mundo em que a gente vive, todo mundo sofre. Você pode estar hoje sem sofrer, mas em algum momento da vida você vai sofrer. Grande parte da população já sofreu, sofre e ainda vai sofrer, porque a gente vive num mundo complicado. E ao viver num mundo complicado, o mundo doente que a gente existe, no mundo de pensamento acelerado, no mundo cheio de dificuldades, no mundo cheio de problemas, as pessoas acabam acreditando que só os outros sofrem, que nunca vai acontecer com ela. Como consequência, ela não controla os pensamentos. Ela não cuida da coisa mais importante que ela tem, que é a sua mente. E como consequência, ela acaba fortalecendo a ansiedade maléfica e vai ter um monte de doenças. Então aprenda, e eu preciso aprender também, que a gente precisa fortalecer a ansiedade benéfica e matar a ansiedade maléfica, ou pelo menos dominar. E eu estou aqui para te ajudar a dominar a ansiedade. E nós vamos ter agora no mês de maio, aulas que a gente vai ter do dia 11 até o dia 14, exatamente ensinando as pessoas a controlar a ansiedade. E eu quero que você participe. Nós vamos ter técnicas e vai ser ao vivo e vai ser muito legal. E quando você olha para isso, então a gente já entendeu. Destrói a ansiedade maléfica e fortalece a ansiedade benéfica. E a respiração é algo fantástico e maravilhoso. E foi dado por Deus esse negócio. Então faça uso da sua respiração. Faça uso da capacidade do seu pulmão de 5,5 litros e respire de uma maneira melhor. E hoje a gente viu nessa live uma técnica fantástica para você fazer isso. E indo para a parte final agora dessa live, por fim eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse. Além do exercício de respiração, que vai te trazer saúde, que vai te trazer qualidade de vida, que vai te trazer capacidade mental, que vai te eliminar a ansiedade, o estresse e aliviar os sintomas de depressão na sua vida, vai te trazer maior vitalidade, e isso é fantástico, e é a respiração. Eu queria que você pensasse, eu trouxe aqui um pensamento de um livro, que o livro aqui olha só que interessante, o livro Respiração e Boa Saúde e Vitalidade. Olha o que diz aqui nesse livro, diz assim, ó: a respiração é uma das coisas mais simples do mundo. E é verdade, né? Uma das coisas mais simples do mundo. Nós respiramos, olha que interessante,
quando respiramos com liberdade real. Não agarramos nem prendemos a respiração. O processo de respirar é a metáfora mais precisa que temos para a maneira como abordamos pessoalmente a vida, como vivemos a nossa vida. Interessante isso, ó. Vidas e como reagimos às mudanças inevitáveis que a vida nos traz. Respirar é uma dádiva, respirar é um dom, respirar é um presente. Eu queria que você parasse para pensar agora no finalzinho dessa live. Quantas pessoas dariam tudo para estar no seu lugar e não podem? E quando eu digo estar no seu lugar, é com os teus problemas, com as tuas lutas, com as tuas dificuldades, com as tuas dívidas e até com a tua sogra, viu? Eles dariam tudo, mas eles estão mortos. E eles não podem voltar atrás, e aí já era. E o segundo grupo, ele poderia estar no hospital, daria tudo para estar no seu lugar, mas estão mortos ou estão internados. E você está aí vivo, você tem saúde. Mesmo que você não tenha a saúde perfeita, que você tenha algumas dificuldades, você está viva, você está vivo. Mesmo que você tenha dívidas, mesmo que você esteja enfrentando lutas, problemas, mesmo que você tenha ansiedade, mesmo que você tenha depressão, mesmo que você esteja passando por um pico violento de estresse, mas você está viva, você está vivo. Pessoas aí fora dariam tudo para estar no seu lugar, mas grande parte delas estão no cemitério, estão internadas, outras, e dariam tudo para estar no seu lugar. Então valorize a vida, valorize essa bênção que o Criador te deu, que é o seu pulmão. 5,5 litros de ar de capacidade tem o nosso pulmão e a gente respira errado. E a cada momento que a gente respira da forma correta, você renova o teu oxigênio em meio litro. Então pense bem, 5 ainda lá dentro vai ficar ainda contaminado, porque você sabe que o oxigênio ele vem, ele vai purificar, ele pega a sujeira e sai fora. E ele sai a toxina quando você expira. Então imagine, se eu não respiro da forma correta, eu estou encrencado. Se eu não respiro da maneira correta, eu vou ter sérios problemas no futuro. Então respire melhor. Faça uso desse poder fantástico que é essa técnica que eu ensinei aqui na live hoje, que é algo incrível. O fortalecimento da sua respiração. Usar realmente o pulmão, puxando o seu pulmão, fazendo uso da elasticidade que ele tem e a capacidade que ele tem. E por fim eu queria ir para a parte final agora, para a gente pensar de uma forma bem interessante. E que forma é essa que eu queria pensar com você? Tudo na nossa vida acontece na nossa mente. E como tudo acontece na mente, a grande quantidade de pensamentos que são gerados a cada instante na nossa mente, grande parte deles eles não prestam. Eles são ácidos. Eles são pensamentos terríveis, eles são pensamentos de destruição, eles são pensamentos de morte, eles são pensamentos negativos, eles são pensamentos de ódio, eles são pensamentos de amargura, de rancor, de falta de perdão. Então está tudo dentro do teu interior e você precisa aliviar isso. E para você entender se você está tendo a sua auto-performance, a sua vida jogada para baixo, segurado você, travado, com bloqueios emocionais, lembre-se, você não é os teus pensamentos. Você é melhor do que os teus pensamentos. E como tudo começa na mente, como tudo acontece na mente, como os nossos pensamentos, olha que interessante, né? Da nossa mente vêm todos os nossos problemas. E é da nossa mente que tem que sair também todas as soluções. E eu vou repetir para você. Da nossa mente vêm todos os nossos problemas. Nós criamos os problemas aqui. E é daqui que você precisa tirar as soluções para a sua vida. Independente de quais sejam elas, é daqui que você precisa tirar. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado da live de hoje. Espero que ela tenha feito sentido na tua vida. Se você gostou, não esqueça, compartilhe. Manda essa live para muita gente aí, porque vai ajudar muita gente. Coloque o nome das pessoas que você ama, escreve nos comentários e lembre, respire mais, faça uso dessa máquina fantástica que é o nosso pulmão e puxe o ar para dentro de você, encha toda a capacidade, use a elasticidade do seu pulmão e tenha mais qualidade de vida e tenha mais vida e seja muito mais feliz, tá certo? Um grande abraço para vocês e eu me encontro com você amanhã, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço para vocês aí do YouTube e também do Facebook. Tchau, fiquem com Deus.